shop. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins, procurando o seu filho perdido. And then the only way that God then could ever redeem him would have to be to come down and redeem him himself. Então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria fazer descer e redimi-lo, ele próprio. Amém, amém. Bem, nós vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 8 a 11. Mateus capítulo 4, verso 8 a 11. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Grande Criador, estamos aqui precisando mais de Ti, desta palavra que nos ajuda e que nos prepara, que nos dá fé de arrebatamento. Não estamos querendo apenas falar em fé, queremos recebê-la, viver esta fé, encontrá-la, pois nós sabemos onde ela está. Ajuda esta congregação, presente e também através da internet, que todos possam serem abençoados com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. É meio espantoso, mas nós vamos falar sobre a promessa de Deus e de Satanás. No princípio, quando Satanás começa a trabalhar, ele quer ver milagres. Vocês podem acompanhar Mateus 4, vocês vão ver, o diabo quer ver milagres. Ele foi claro, falando com Jesus, e disse como que ele tinha poder para aquilo. Ele sabia, mas ele quer ver alguma coisa que era para ele transformar. Se tu és o Filho de Deus,
transforma estas pedras em pães. Irmão Branham mostra que ele mesmo não sabia. E é por isso que ele disse: tu és o Filho de Deus. Nisto, lançando dúvidas. Se tu és, ele podia ter luz do assunto, ele disse: tu és o Filho de Deus. Mas quem tinha que falar isso era Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro não falou para Jesus: se tu és o Cristo, faça algum milagre para nós ver. Pedro não foi assim. Todo verdadeiro crente também não é assim. Ele não quer que Deus faça milagre para ele crer que Deus existe. Ele crê que Deus existe mesmo sem milagre. Porque só a nossa existência já é um milagre. Sabe? É um milagre. Então, essas coisas que Deus faz, Ele nos ensina constantemente. Os ensinamentos de Deus é para colocar nós no lugar. Então a gente vê que Deus tem uma promessa e Satanás também tem promessa. Mas as pessoas nunca descobriram que há promessa de Satanás. A promessa de Deus, eles sempre vão atrás. Deus prometeu te curar, Deus prometeu te salvar. Mas as de Satanás eles não sabem. Você sabe qual a promessa de Satanás? O que é que Satanás prometeu fazer? Eu sei que ele veio para roubar, matar e destruir. Bom, isso não é promessa. Isso não é promessa. Então nós vamos chegar lá. Olha, a inspiração é uma coisa tremenda. O que o profeta ensina, então, tudo vem de inspiração. E está aqui na mensagem a promessa de Deus e de Satanás. Então o diabo não ficou satisfeito, porque ele teve uma resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Guarda isso também, de toda, não de parte. Que muitos de nós queremos viver parte da palavra, e muita gente da mensagem vive parte da mensagem e crê que está tudo bem. Deus não aceita nada em parte. Deus não aceita. Ou você recebe toda a palavra, ou você não recebe nada. Porque ele não gosta de gente morna. Ele diz: ou é frio ou é quente. Mas o morno eu vou vomitar da minha boca. E a boca de Deus nesse dia foi William Branham. Hoje a boca de Deus sou eu, somos nós. Alguém diz: olha, ele quer ser alguma coisa. Não, eu não quero ser, eu sou. Tem coisa assim que eu não quero ser. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou hoje. E se você não for, você está errado, porque a Bíblia tem promessa que eu sou isso hoje. Tem promessa. Eu sou o corpo de Cristo. Eu sou os lábios pelo qual Deus fala. Nos dias de William Branham, ele era os lábios que Deus falava. Ele era os olhos que Deus olhava. Ele era os pés que Deus caminhava, as mãos que Deus apalpava. Hoje não. Hoje William Branham já partiu. Hoje o corpo de Cristo, e o corpo é formado do quíntuplo de Efésios 4:11. Profeta, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. E se eu não crer nisso, é melhor eu parar de pregar. Tem que saber, a boca de Deus é um profeta. E nós, como esposa de Cristo, estamos profetizando outra vez. Somos a boca. Então, para que eles não venham tirar uma casquinha em nós, eles tiram uma casquinha. Dizendo: vocês pregam que mulher não pode pregar, e diz que a noiva profetiza. Então eu vou falar para eles, claro, que a noiva sou eu. Eu quero ver eles tirar uma casquinha em mim. Ele vai tirar um rombo. Mas a noiva sou eu. Eu sou a esposa. Certo? Se vocês dizem: não pode, porque uma mulher não pode pregar, e João comendo o livrinho,
era tipo da noiva, o irmão Brana disse, comendo o livrinho. Então, e a noiva não pode pregar, então sou eu sou o que comi o livrinho. Então vocês têm que saber que hoje estou profetizando outra vez, vocês estão vomitados da minha boca. Oh, está querendo ser profeta. Não estou querendo, eu sou. Pronto, agora deu. A Bíblia diz que estamos profetizando outra vez. Então, sou um profeta. Você é um profeta. Certo? Então, estamos profetizando novamente. E aqui está. O diabo quer ver milagres. O diabo quer ver maravilhas. O diabo quer ver sinais. Eu sei que não é só o diabo. Eu também gosto de ver coisas bonitas. Gosto de ver Deus curar. Gosto de ver Deus ressuscitar. Mas o tempo que eu vivo, Deus já fez tudo isso. E faltava uma coisa para eu descobrir que Deus tinha feito. Era revelar a palavra. Abrir a palavra. Soar 7 trovões e eu saber o que eles são para eu poder comer. Hoje eu sei e estou comendo. Eu estou com a barriga cheia de trovões. Essa é a barriga espiritual. Que tem gente que pensa, eu estou vendo sua barriga mesmo. Mas essa daí é diferente. Esse é o alimento natural. Mas nós estamos comendo o espiritual. Estamos com a barriga cheia. Bom, vamos voltar aqui outra vez. Cada pedacinho dá uma mensagem. O diabo não ficou satisfeito. Bom, perdi essa. Vem cá. Vamos ali. Na cidade santa. Colocou ele lá no pináculo do templo. E começou a citar a Bíblia para ele também. Foi a única coisa. Se ele cita a Bíblia para mim, eu vou citar para ele também. Aí ele começou a citar a Bíblia para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha o diabo certo da Bíblia. Olha o diabo citando a Bíblia. Então, é que você diz, mas eu gosto do pastor fulano que ele cita a Bíblia. Mas o diabo também cita. Eu gosto do pastor fulano que ele cita os parágrafos da mensagem. Mas o diabo também cita, então não estou muito preocupado de eu citar muitos parágrafos da mensagem. O diabo também cita. Citar a Bíblia, o diabo também cita. E está escrito. Então, aquilo foi um choque tremendo, porque o diabo começou a usar a Bíblia. Hoje o diabo, ele não está usando a Bíblia, está usando a mensagem. Porque ele sabe que a Bíblia ele já usou esses 2000 anos. E ele sabe que a coisa que está funcionando hoje, já não é nem a Bíblia que esse povo leva para a igreja. Mas é uma mensagem que o povo crê, que é diferente de tudo, que fala contra tudo. E o diabo sabe, aí ele começa a estudar também mensagem. Aí você diz, olha, eu vou estudar bastante a mensagem. O diabo diz, eu também. Você diz, eu quero conhecer bastante a mensagem. O diabo diz, eu também. Para poder citar para você. Certo? Lança-te daqui abaixo. Agora ele estava citando o Salmo 91 para Jesus. O diabo lendo a Bíblia. O diabo citando o Salmo 91. Aí Jesus tinha que revidar. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Irmão, é Bíblia para lá, Bíblia para cá. Entende? É mensagem para lá, mensagem para cá. E é mensagem na boca de Deus, é mensagem na boca do diabo. Também está escrito. Quer dizer, estava escrito e Jesus podia fazer aquilo. Mas ele não fez. Porque aquela ali ia chegar a aproximar a uma promessa. Ele não fez porque o diabo ainda tinha mais um cartucho. E o próximo cartucho é promessa. Até aqui não. Até aqui o diabo quer ver milagres.
Até aqui o diabo quer ver o que eu vou fazer. Ele quer que eu me precipite. Diz, olha, Brana falou. Então você tem que crer assim. Sim. E aí, Brana disse, o irmão Brana disse que José é um profeta. E aí você tem que crer assim. Está escrito, Satanás, que o último profeta para a noiva foi William Branham. Feriu. Aí as pessoas não vão sentir bem, porque é diabo citando mensagem. Coisa que não era assim que irmão Branham aplicava. Irmão Branham sabia que depois dele não tinha mais ninguém, porque ele mesmo diz que depois da visita que Abraão recebeu ali debaixo do carvalho, nenhum mensageiro mais, nenhum profeta apareceu para Abraão mais. Foi só aquilo. Então, mais ninguém. Não tem Osmar, não tem filho do profeta, não tem José Brana, não tem Billy Paul Brana, não tem genro do profeta. E não tem quem andou com o irmão Brana. Não tem mais ninguém que ficou no lugar do irmão Brana. É a mensagem só. Você não pode mudar isto. Esta é a mensagem. Mas você vai ver que o diabo usa de promessas também. E eles entram exatamente em pontos para poder colocar o William Branham de lado e que outro é quem vai falar, porque o William Branham já morreu mesmo, então outro é quem vai falar e que você tem que dar ouvido a outro homem quando não é outro homem, é a palavra, é o quíntuplo de Efésios. Agora é hora da mensagem, é a mensagem que Deus deu através de William Branham, e se a família Branham não comer, nós temos que comer. Não quer dizer que a família Branham no natural não consegue comer isso daqui, não consegue engolir que o último eleito entrou. Vamos falar claro, porque são tudo gente boa, é família do profeta, não pode ser gente ruim, só gente boa. Mas não consegue ver o cordeiro fora do trono, não consegue ver os 7 trovões. Nós temos gente aí hoje, vocês não sabem, nós temos gente aí hoje que é taxada como profeta, que vai revelar os 7 trovões, que vai revelar o 7º selo, o novo nome. E você sabe de onde eles estavam nesse ano? No carnaval. Como é que chama lá, irmão Eliezer? Gaviões da Fiel. O pregador, um carro alegórico. Essas coisas você tem que ver na internet. É bom ver. Já mostrou onde estão. Não é águia mais. Já mostrou o que são. Que coisa deu tão certinho. E você sabe que sempre ouvimos que ele é o 8º, nós sempre ouvimos que ele vai fazer algo. Estava lá, misturado com o carnaval do Brasil. Ei, glória! Como eu gosto disso. As pessoas não vê queda em ninguém. Começaram a parar de batizar porque não precisava batizar mais. Aí tomar uma cervejinha não tinha problema também, eles começaram a tomar cerveja. Não vou falar o mais grosso. É feio, porque esse povo chega e crê. E depois tem um monte de gente que ali, são sócios desse clube. E estão cometendo os mesmos erros. Amém. Eu não estou falando nada da Gaviões da Fiel. Estou falando nada deles. Estou falando de um irmão que estava lá e que é crido como profeta. Nossa Deus. Não precisa de estar mais em lugar nenhum. Depois você foi para um lugar daquele. Sempre falou em águia e agora mudou a coisa.
Vamos deixar de lado. Amém, amém. Então, Jesus, Bíblia, Satanás, Bíblia. Jesus, a palavra escrita, encarnada, Satanás citando a palavra escrita para a palavra encarnada. Que seguiram, né? Agora, ele queria que Jesus o obedecesse. Você quer ver? Aqui agora vem uma promessa. O diabo quer saber de coisas, quer ver milagres. Mesmo que você não faz, ele te tenta a primeira, segunda vez, não faz, ele te dá uma promessa, porque na promessa você cai. Aí ele vem com uma promessa. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Vem cá, Jesus. Levou Jesus lá no monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a gavião, urubu, mostrou tudo. Metodista, batista, tabernáculo da fé, tabernáculo Brana. Vamos falar assim, porque tem muitos que pegam o título de tabernáculo Brana e é gavião, não é águia. Mostrou todos os reinos do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então o diabo mostrou todos os reinos do mundo e a glória destes reinos. E foi mostrando a glória destes reinos para Jesus. Disse-lhe, agora vem a promessa: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Te dou gavião, certo? Só não te dou águia. Mas tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E disse-lhe Jesus. Agora, o diabo sabia. Olha, aí eu estou com uma mensagem aqui, provando sua palavra, 150 a 160. Provando sua palavra. Essa capinha azul aqui, que vem dos Estados Unidos mesmo, na voz de Deus, certo? Talvez eu demore a chegar até na capa. Essa capinha azul. Provando a sua palavra, 150 a 160. Eu vou ler parte aqui, porque eu gostei. Estou falando porque quero encaixar tudo isso aqui. São coisas muito gloriosas. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. É uma promessa. Eu te dou. Se você prostrar aqui e me adorar, eu te dou. Agora, ele já sabia. Eu fiz isso com Eva e eu ganhei. O diabo sabia. Eu ganhei Eva lá no Jardim do Éden. Eu falei para ela: pode comer. Mas Deus falou para não comer. Mas pode comer. Vai abrir seus olhos. E eu ganhei Eva. Eu falei com Moisés. E fiz ele fazer uma coisa contrária à promessa. O profeta mostra isso. Deus vem e diz: fale com a rocha. Aí Moisés ficou agitado, ao invés de falar com a rocha, zangou com o povo, seus rebeldes, e meteu a vara na rocha. Falando da segunda crucificação, de outra fraqueza. E por isso Moisés não entrou na terra prometida. Então o diabo sabia. Eu enganei a Eva. Consegui enganar a Moisés na hora do nervosismo, da agitação. Quem tem que tomar um cuidado, irmão, na hora que a gente está nervoso. Que o diabo entra e faz o trabalho. E você pensa que é uma coisa até certa que você está fazendo, e a coisa está errada, porque o nervosismo te cega. A agitação te cega. E você faz uma coisa errada. Bem, eu só sei que o irmão Brana vai falar que a hora que ele chegou aqui, vai estar mais para o final, né? Note, quando ele chegou a Moisés, ele disse: Moisés, você sabe que é de cabeça quente. Você é genioso. E o diabo sabe também. Você é genioso, você é de cabeça quente. Eu estou falando que o profeta está falando aqui. Eu preciso de aprender.
Veja o que aquele bando de renegados fez. Veja, por que você não vai lá e diz para eles a respeito disso? E Moisés foi. Aquele problema genioso. Agora, eu fico pensando uma coisa: se Moisés era genioso, quando foi para circuncidar o filho, ele não fez. A mulher era mais do que ele ainda. A Zípora pegou uma pedra, cortou o prepúcio do menino lá e jogou os pés de Moisés. Ela parecia ser mais geniosa ainda. Mas quem não entrou na terra foi Moisés. Deus chamou ele lá no Monte Nebo. Olha para lá, Moisés. Com seus olhos verás a terra, mas os seus pés não irão pisar lá. Deus deu a promessa, você desobedeceu, você falhou. Você vai levar esse povo à terra prometida. Moisés teve aquela falha, ele não levou, quem levou foi Josué. Foi isso que aconteceu. Tem gente que está pensando que Brana teve uma falha e agora quem vai levar é o irmão José Brana. Não existe isso. Eu creio que nem o irmão José Brana crê nisso. Mas eles pregam, eu tenho CD deles aí agora, que eu escutei eles falando. Eu gosto de escutar também, para eu poder falar. Então aí, o tipo hoje para eles é o irmão José Brana, que é o Espírito Santo. E enquanto a era do Espírito Santo, foi exatamente nos dias do irmão Brana, quando o irmão Brana diz, o profeta da era é o Espírito Santo. E era Deus no irmão Brana. Com sinais, vindicações. Eu não quero entrar muito nisso, a gente entra, né? Se possível, deixar de lado. Mas você vê o diabo fazendo promessa agora também. O diabo, uma hora, quer a sua atenção, quer seu respeito, quer sua reverência. O diabo, agora, quando ele faz promessa, ele quer que você proste aos pés dele, com promessas na boca de ministros da mensagem. E eu vou te provar isso, que é o irmão Brana quem disse. São ministros que chegam ao ponto de trazer promessas, e não tem promessa melhor, meu irmão. Depois que o irmão Brana morreu, não tem promessa melhor do que você chegar na mensagem e encontrar o irmão Brana dizendo, José, você será um profeta. E aí você querer colocar, depois que o irmão Brana morreu, o José no lugar do irmão Brana. Aí dá um oitavo, está fora da Bíblia. Era o desejo do irmão José, do irmão Brana, a respeito do irmão José. Como era o desejo do irmão Brana ter a visão da tenda, que fosse cumprida em cura divina. E que as pessoas entrassem em maca e saíssem na outra porta. Você sabe que quando eu fiz esse tabernáculo, onde eu vou fazer, eu faço, não falo para os outros, mas eu fiz exatamente pensando nisso, que entra por ali, sai por aqui. Entra por ali, sai por aqui. Você entende? Mas tem muita saída, mas quando eu fiz, na minha mente foi diferente. Eu fiz crendo nessa mensagem do profeta, vendo essas coisas, e nunca disse para ninguém, nada disso, agora que eu estou falando. Mas quando eu fiz pensando nisso. E o irmão Brana pensava também de que a visão da tenda era um cumprimento e que as pessoas entravam doentes, porque ele viu na visão assim, entrava numa maca e saía andando do outro lado. E passou todo o ministério dele, e ele tendo vontade de comprar até uma tenda, alugar uma fazenda, armar uma tenda e fazer um trabalho para cumprir a visão. E ele nunca conseguiu fazer isso. Aí ele vem e morre. Os que creem no irmão Brana, então já vem com uma promessa. E se você não vê Satanás nisso, você não vai ver mais nada. É os que creem no irmão Brana que vem com uma promessa agora. Irmão Brana vai ressuscitar para poder cumprir a visão da tenda. É os que creem, são ministros. Se você não vê Satanás outra vez, dentro da mensagem, como ele esteve no Jardim do Éden, como ele tentou enganar Cristo, e agora tentando enganar a esposa de Cristo.
querendo colocar uma outra coisa, quando você sabe que ali, em Irmão Brana, nós temos até o nome do esposo. Já não tem jeito de aplicar em mais ninguém. O nosso esposo, no último dia, o esposo da igreja revelada, ele teve um novo nome, porque ele, Deus, tinha que ter um novo nome, porque ele não podia casar conosco com o nome Jesus, o nome hebraico, Yeshua. Ele tinha que casar com um gentil, com um nome gentil, porque a igreja é gentia. E ele veio então e teve um nome gentil. E o William Branham diz isso. Eu dou graças a Deus por encontrar estas coisas, pelos irmãos que ajudam e lêem a mensagem. E nós encontramos essas coisas. E Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levará o seu nome. E esse gentil não pode ser José Branham. Esse gentil era o William Branham. Vamos falar claro. Agora você diz, pregador, você está contra as promessas que Branham falou. Branham não diz que é uma promessa. Ele não pode ter uma promessa de um tomar o lugar dele. Porque ele sabia que o sétimo anjo era o último. E ele sabia muito bem que o ministério dele era de sétimo anjo. E que não tinha um oitavo. E sempre foi pregado contra o oitavo, porque não tem o oitavo. O oitavo é a esposa. A esposa é que recebe aquele ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. Então, está no quíntuple de Efésios, e eu sou hoje uma dessas bocas, para poder pregar isso daqui. E para poder mostrar para você que Satanás está também trazendo promessa. Se você for subjugado ao ministério do irmão José Branham, você vai receber muitas bênçãos. Se você for subjugado, olha outra vez. Olha a hora de certa promessa que não enquadra com a Bíblia Sagrada. Você tem que ser subjugado à palavra, não a um homem. Nem o William Branham pediu para nós ser sujeito a ele. Eu me lembro agora, pregadores. Eu não estou dizendo para vocês que o irmão José está fazendo isso. Estou dizendo que pregadores estão fazendo isso com o nome do irmão José. Irmão José Branham. Pregadores aí no sul. Gente boa fazendo isso. Mas tudo já foi revelado. Se tudo foi revelado, você precisa de tomar essa revelação. É que eles não têm coragem de comer este livro que a esposa comeu. Eles não têm coragem de comer. Se eles tivessem coragem de comer, eles não ficariam aí prostrados aos pés do irmão José Branham, simplesmente para enaltecer o ministério de um homem, quando a Bíblia já cumpriu no irmão Branham as promessas que precisava para revelar como um profeta e mensagem para ser entregue. Você pega o livro, muito bem, o irmão José está fazendo o papel dele. Se, como um filho do profeta, ele pode tomar conta desta associação e distribuir o livro para o mundo inteiro, é uma grande bênção. Mas o que adianta os milhões de livros que são distribuídos quando não sabe o que são os trovões? Se são profetas, por que não dizem o que são os trovões? Ou vai chegar a formar um carro alegórico também em um carnaval algum dia? Eu não estou bravo. Quando você sabe que aquilo é verdade, eu me primo pela verdade. Eu me coloco ao lado dessa verdade e luto até o fim. Eu nunca admitirei entrar outro no lugar de William Branham. Porque a Bíblia não admite, a mensagem não admite. Ele é o sétimo, ele diz 7 é fim. E você adorou a Deus em 3, em 5 e ele diz agora em 7. Só que não falou, eu estou falando, 7 é Branham. Se você quer adorar Deus verdadeiramente hoje, você quer adorar Deus em 5, Deus já é 7. Você quer adorar Deus em frente, em inglês, quer adorar Deus em Jesus, em português, Deus é Branham. É 7. Te dou um sinal eterno. Era 7. B-R-E-A-N-H-A-M. Amém. Amém. Eu nem pensei em falar essas coisas. Cheguei lá que eu vou fazer. Mas aí vem a promessa. Olha, eu te darei todos os reinos. Isso é uma promessa de Satanás. Para Jesus, eu te dou todos os reinos. Você já pensou bem? O que criou, o que fez Satanás, o que criou o mundo,
Agora escutar Satanás, um pervertido, um desobediente, um que foi vencido no céu, e Miguel jogou ele para a terra, e agora Miguel diz, irmão Branham, que Miguel é Cristo, Cristo então agora estava em carne em Jesus. E o diabo aparece outra vez, não chega a luta que você teve lá no céu, rapaz. Agora Deus vem para a terra, você vem atormentar outra vez. Tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver se está nesse parágrafo. Eu nem marquei direito aqui, mas... Ele disse agora, se tu fores o Filho de Deus, veja, ele sempre duvidou dela. Ele sempre duvida do novo nome. Ele sempre duvida dos trovões revelados. Ele sempre duvida dos 7 selos revelados, abertos. Ele sempre duvida que a terceira puxada já cumpriu. Ele sempre duvida que a visão da tenda está dentro da terceira etapa. E se o irmão Branham diz a terceira etapa foi, então a visão da tenda já cumpriu. Foi espiritual, não foi o físico que o irmão Branham pensava. E o que o povo está pensando aí do irmão José ser um profeta no lugar do pai dele, isso daí era um desejo do irmão Branham. Isso não quer dizer que a Bíblia vem agora e põe o irmão José como profeta no lugar de William Branham. Não tem mensagem para isso e não tem Bíblia para isso. Como não tem para a ressurreição isolada do irmão Branham. Tudo já foi cumprido. Amém. Ele ainda ensina outros a duvidar dela. Falando de Satanás. Ele ensinou Eva a duvidar dela. Ensinou Moisés. Ensinou todos eles a procurar e duvidar dela. Duvidar da promessa. Ele está ensinando você a duvidar dela. O diabo está tentando ensinar você a duvidar da promessa. E vocês que estão sentados aqui, muito bom isso aqui, mas eu queria deixar mais para o fim. Deixa eu ler o 150. 150. Provando a sua palavra. Satanás tentou aplicar toda a trapaça para fazê-lo desonrar isto. Falando de Satanás e Cristo. Satanás tentou tudo o que podia para fazê-lo desonrar isso. Tentou fazê-lo tomar o reino sem sofrimento. Você não precisa sofrer. É só você prostrar e adorar. Você não precisa ir na cruz. Você pode tomar o reino, você vai tomar o reino. Os reinos do mundo eu te dou. Não era de Jesus Cristo. Não era de Deus. Era de Satanás. Satanás falou, eu te dou isso daí. Jesus podia muito bem ter dito para ele, como que você quer me dar os reinos, rapaz, se esse reino é meu? Não, ele sabia, é seu mesmo. Esses reinos do mundo são seus. Essas mulheres seminuas são suas. Essas mulheres cortando cabelo são suas. Essas mulheres de calça esporte são suas. Essas mulheres pintadas, maquiadas são suas. Esses homens depravados são seus. Não são meus não. O diabo diz, eu te dou tudo isso, mestre. Te dou tudo isso, Jesus. É só prostrar e me adorar aqui, pronto. Você não precisa ir na cruz, você não precisa de sofrer. Te dou o reino sem sofrimento, te dou o reino sem cruz. Tentou fazê-lo tomá-lo sem redenção. O diabo tentando fazer Jesus tomar o reino sem redenção. Não tem jeito. Tem Bíblia para isso, precisa de ser redimido primeiro. Eu não posso tomar esse reino agora, eu tenho que morrer e redimi-lo. Os meus estão aí neste mundo pervertido, mas eu vou tomar os meus, porque os únicos que me ouvem são as mulheres que crêem na minha palavra, elas vão mudar de vida. Os homens que crêem na minha promessa, diz Deus, eles irão mudar de vida, são os únicos que eu poderei redimi-los. Quando era o plano de Deus, no jardim do Éden, quando ele matou o cordeiro, que apenas através do sangue ele o aceitaria. Não faço nenhum negócio, eu tenho que morrer, tenho que comprar eles. O diabo quis dar de graça para ele. Até mesmo lhe prometeu todos os reinos do mundo, se ele aceitasse. Imagine só que promessa de Satanás. Eu te dou todos os reinos do mundo. É só você prostrar aqui, me adorar.
E Jesus, 40 dias de jejum, oração, de fome. E tem hora que o crente não tem mensagem, o crente não tem nada, o crente não tem vida, o crente não tem oração. E se o diabo chegar, negocia com você, você aceita. Porque você não tem nada, você não está preparada, não está preparado, e o diabo chega, quer negociar sua fé, e ele acaba te ganhando, porque você não tem nada enchendo o seu vaso. Esse vaso, essa lamparina está sem o azeite, e o diabo vem com promessa. Aleluia. Vocês não se dão conta, meus estimados e preciosos amigos, nesse instante, que Satanás faz promessa para você. Ele fará de você um dos melhores ministros deles na associação. Quando eu li isto, o diabo disse: olha, eu vou te fazer um grande pregador entre os pastores da mensagem. Eles pensam que foi o Espírito Santo, Deus, que falou para ele. Não, foi o diabo. Eu vou te fazer um grande ministro nesta mensagem. Entre as denominações, eles vão te aceitar, eles vão te receber. Você pode ir na ala A da mensagem, na ala B da mensagem, na ala C da mensagem. Eles vão te aceitar. Você vai lá, vai ter oportunidade de pregar. Eu vou te fazer um grande ministro. É o diabo que está falando isto. Vou te fazer um grande ministro. Para quem? Para o homem que quer popularidade, para o homem que quer dinheiro, para o homem que quer fama. Aí o diabo está lhe oferecendo promessa. Eu vou te fazer isso. É só você renunciar que o Cordeiro saiu do trono. É só você parar de pregar que a era terminou. É só você parar de falar e desse negócio de novo nome. Para com isso. Eu vou te fazer um grande personagem entre eles. É o diabo fazendo promessa. E as pessoas não percebem. Nós temos pessoas que esteve crendo, examinando no tempo das fitas. Não era nem CD ainda, estava começando o CD. Mas no tempo das fitas, o início do CD. Tem uma pessoa em Belo Horizonte, um amado irmão, em Belo Horizonte, que ele pegava nossas fitas e passava para os irmãos. Passava. Mas um dia o pastor descobriu. Aí o pastor chamou ele e fez um negócio com ele. Satanás. Prometeu. Meu irmão, eu vou te fazer um diácono. Para com essas fitinhas. Eu vou te fazer. Como pessoa se vende por coisa banal? Eles querem o nome só de ser chamado. Sou diácono. Metido. Sou diácono. Mas não é certo ser diácono. Sim, mas você fez agora uma barganha com o diabo. Como se pode fazer um negócio desse? O pastor falou para ele: vou te fazer um diácono. Fez dele um diácono. Ele disse: pastor, não vou poder mais passar suas fitas. Graças a Deus já tinha chegado em Juiz de Fora. Ele já tinha passado por um irmão de Juiz de Fora. Aí a coisa estourou lá. Quando ele rejeitou, o outro lá creu. Deixou popularidade, deixou ser chamado filho de um ministério, de um homem, para poder ser chamado filho de Deus. Tem hora que eles pensam assim: eu sou chamado filho do ministério do Centro-Oeste, do maior homem que evangelizou o Brasil e 7 países vizinhos. Mas você perde o privilégio de ser um filho de Deus. Você fez uma barganha, um negócio. Você não é nada diferente do irmão de Jacó. Não tem diferença, mas gostam de fazer negócio e acham, coisa boa, né? Você, diácono, não vou passar mais as fitas. Aí o pastor teve força, foi na igreja, recolheu todos os CDs meu que tinha na igreja, quase todos, né? É provável que alguém escondeu alguns. E me mandou uma caixa de CD.
Como a dizer, nós não aceitamos estas coisas aqui no nosso ministério. Nós não queremos isso, nós já temos mensagem. Nós não precisamos de outra mensagem infiltrar no nosso ministério. Se eles soubessem que eles estavam rejeitando a voz de Deus, a voz de Deus não é aquele título, a voz de Deus. Isso é denominação. A voz de Deus é a mensagem revelada que Branham pregou. E se você expressar a palavra do jeito que William Branham pregou, você é a voz de Deus. Aleluia. Satanás faz promessa. Fará de você melhores ministros deles na associação. Você vai ganhar. Você vai sair na frente desses ministros. Ele lhe dará o assento na frente em toda a igreja e fará de você diácono. O diabo. Aí o indivíduo, o irmãozinho, pensou que era Deus. Ai, Deus está me dando oportunidade. Eu vou ser diácono agora, que eu não servia para ser diácono, mas agora, por certo, filho, por certo, já não queria pôr você como diácono, nunca achou nada em você como diácono, mas você achou uma pérola preciosa e começou a mexer com ela, aquilo te deu valor, e quando aquilo te valorizou, ele negociou com você, aí te fez um diácono, e você jogou fora a mensagem. Senhor Isaú, irmão Isaú, o irmão Isaú fazendo isso, trocando, porque o pastor fez dele um diácono. Eu vou te despertar, você vai ouvir este CD em qualquer lugar, mas você fica sabendo, se você começar a meditar nessa mensagem e crer nela do jeito que ela é, que o irmão Branham pregou, que os trovões já foram revelados, eu tenho tudo aqui para repetir outra vez, talvez não vai dar tempo, mas se você crer assim, o seu pastor vai fazer negócio com você, vai te dar um posto na igreja, um posto de destaque. Eu vou te fazer um obreiro, irmão. Eu estava pensando em fazer você um obreiro, agora você com esse CDzinho aí, não dá. Se você largar de mão disso, até eu vou pensar diferente, eu vou te fazer um obreiro aqui, porque a gente vê que você tem alguma coisa, agora sim, eu vejo que você tem alguma coisa. Vou te fazer um obreiro. É uma fábrica, essas igrejas da mensagem é uma fábrica de obreiro. É uma fábrica de obreiro. Mas tem tudo do que se envergonhar. A Bíblia diz, seja o obreiro que não tem de que se envergonhar. Chega ao ponto, tem tudo de que se envergonhar, porque não tem a revelação da mensagem do profeta. Como quer ser obreiro? Se não tem revelação que os trovões foram revelados. E quer ser obreiro, não tem a revelação que o novo nome foi revelado nos trovões. E quer ser obreiro. Isso é ter de que se envergonhar. Eu não aceitaria. Ó, pastor, você aceitou por 29 anos, por certo ninguém sabia. Ninguém sabia nada, ninguém explicou nada disso. 29 anos eu estive aí no Centro-Oeste, nunca ninguém pregou nada sobre trovões, o que era trovões, nunca, todo mundo ficou assim, foi revelado, mas não sabia. E o pregador da mensagem só sabe falar assim, ó, 1, 2, 3, vai até o 7. Já cansei já. E a hora de usar o 7 mesmo, Branham! Não precisa falar 1, não, fala Branham! Você já falou 7 já de uma vez. Mas nunca tiveram coragem. Nunca tiveram. Ele fará, Satanás fará qualquer coisa se você apenas se afastar desta palavra. Esta palavra, eu quero te dizer, não é primeira e segunda etapa não. Primeira e segunda etapa a mensagem está cheia. Esta palavra é a revelação. Irmão Branham está pregando já em 64. Ele quer te separar desta palavra. O diabo quer te separar desta revelação. O diabo quer pôr dúvida em você. Se tu és um filho, diga para ele, eu sou, mas só que eu não vou fazer sua vontade não. Porque aqui está a revelação. Você tem que ter a revelação. Agora note, fazer isso, dar-lhe o mundo, todos os reinos, ele podia aceitá-los, ele estava tentando fazer com que ele desobedecesse aquela palavra, o diabo tentando fazer Jesus desobedecer aquela palavra, porque ele sabia que o teria vencido ali mesmo se conseguisse. Ele fez com Moisés, a desobedeceu. Ele fez com Eva, a desobedeceu. Mas ele pegou o homem errado dessa vez.
Agora ele diz, irmão Breno, ele pegou o homem errado dessa vez. Ele fez com esse irmãozinho que negociou. Mas deixa ele vir num revelado para ver. E aí ele vem no homem errado. Tem hora que o diabo acerta até o homem. O diabo acerta aquele que quer popularidade. O diabo acerta aquele homem que só vive fisgado em mulher. Os homens deveriam ser diferentes. Porque as mulheres conhecem quando se encontram com um homem mal encarado. As mulheres conhecem. Todos nós precisamos dar um jeitinho. Vê isso aí. Certo? Amém? O diabo gosta. O diabo já pega aquela fraqueza. Se ele vê que é dinheiro, ele não deixa nem você pagar o dízimo certo. Quando você chega em 80% de abrir, já está bom demais, pai. O que é isso? Tem hora que você não deu nem 49, aí já está bom, não precisa 50 não. Você sabe o que ele vai fazer com o seu dinheiro? Larga de mão, pai. Larga de mão. Aí tem uns crentes que vai até 80%, 90%. Então eu estou andando aí, dá até as moedinhas, achando que está fazendo certinho, porque deu as moedinhas. Nunca, ele faz assim, nunca arredonda para frente. Se possível, arredonda para trás. E o diabo sabe quem é esse. O diabo vai dar problema para ele nesse daí. Você nunca vai obedecer esse direito. Eu tive gente no meu ministério que morreu, mas não conseguiu pagar dízimo. Morreu, falando para mim. Eu queria fazer isso, mas não dou conta. Tinha um que falou assim, ó, eu não dou conta, é minha mulher. Aí a mulher morreu. E aí ele não deu conta, ele morreu. Mas é irmão bom. Espero encontrar com ele lá, porque ele não teve essa luz. Espero encontrar com ele. Num bom lugar, né? Aleluia. Eu vou ter que parar por aqui. Mas como tudo isso é bom, deixa uma coisinha que me veio aqui, enquanto eu estava escrevendo. No princípio do livro, Deus disse para Eva e para Adão, não coma do fruto. E era mistério. Ninguém sabia que fruto era aquele, era um mistério. Ninguém coma do fruto. Depois que comeram do fruto, aí ficaram sabendo, é sexo. Mas antes de comer do fruto, não sabia que fruto. O sabor do fruto. E aí depois tiveram o sabor do sexo, aí foi despertado para o sexo. E foi por isso que veio a ordenança, a lei de Deus, o mandamento de Deus, o seu desejo, mulher, será para o seu marido. Porque Eva já teve o desejo até para um animal. E tem mulher aí que tem desejo por cachorro e por animais. Certo? Você que não sabe, mas tem mulher que tem desejo assim. Não é só por homem, não. E aí o seu desejo será para o seu marido. E a última parte é mais forte ainda. E ele te dominará. E a mulher do século XX diz, nunca! Eu? Não. Essa é a igreja do século XX. Nunca. Essa é a mensagem do século XX. Esse é o povo da mensagem. Ele diz, nunca vocês vão me dominar com 7 trovões. Nunca vocês vão me dominar com revelação de 7 selos. Nunca vocês vão me dominar dizendo que Breno é novo nome. São as ervas pervertidas dentro da mensagem. Mas lá no princípio, no Gênesis, na origem, Deus diz, não coma. É comer e morrer. Eles comeram e morreram. Agora aqui no fim do livro, Apocalipse 10, 8 a 11, Deus diz para comer e profetizar. E se não comer deste fruto, dos trovões, dos 7 selos, morre. Agora é tempo de comer. Se não comer, vai morrer mesmo. É morte espiritual. Não é essa morte física, não. Não é morte espiritual. O indivíduo continua na igreja, a igreja continua cheia, os diáconos estão todos bem uniformizados, e o coro cantando, tudo levando o coro. Está precisando levar um coro. E tudo bonitinho, mas comeram do fruto? Não comeram. E agora tem que comer.
Eva não podia comer porque morria. Agora a igreja, a esposa de Cristo, vai e toma o livro da mão daquele que desceu do céu, o anjo forte. Coma. Agora vai ser amargo, doce na sua boca e amargo no seu ventre. Mas quando isso acontecer, é necessário que profetizes a povos, reis, nações e línguas. Eva não podia comer, morria. E nós, se não comermos os trovões, revelado, porque agora está revelado. Lá não sabia. Comer sem saber, morria. Então, quis saber, morreu. Hoje, se você não quiser saber, você morre. Lá ela quis saber. E por querer saber, ela morreu. E aqui, se você não quiser saber, é que você morre. Porque é tempo de comer o livrinho. Deus, obrigado por sua promessa. A gente tem as coisas aqui que o povo já conhece. Sua promessa de revelar os trovões já foi revelada. E eu como isso mesmo, Senhor. Como? A terceira etapa que o seu profeta diz. Foi. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, foi, e eu estou crendo, Senhor, que foi mesmo, já aconteceu. Os trovões foram revelados nos selos. O novo nome foi revelado nos trovões. Primeiro selo, 132. Senhor, eu creio nisto. Eu creio nas suas promessas. Eu como suas promessas. Esta é a questão de eu profetizar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aguarda um pouquinho. Aguarda um pouquinho. Não vou terminar agora. Espera aí. Eu não posso terminar. Sem isso daqui eu não posso terminar. 158. Ele está ensinando você tentar duvidar dela. O diabo está tentando ensinar você a duvidar da promessa. E vocês que estão sentados aqui, escuta isso aqui agora. E vocês que estão sentados aqui mesmo agora, se quiserem que cite seus nomes, tem sido. Satanás tem procurado, faz tempo, conseguir que duvidem de mim. O irmão Branham dizendo, o diabo, Satanás está tentando fazer vocês duvidar de mim. Quer dizer, duvidar que já foi revelado. Duvidar que eu já preguei isso, duvidar da mensagem do sétimo anjo, duvidar da promessa que Deus fez em Apocalipse 10, de 1 a 7. Satanás está fazendo você duvidar de mim. Não faça isso, irmã. Se você, isso bem, não eu, mas só duvidar, somente creia nesta palavra. Você não tem que acreditar em mim, mas acredite nisto que eu estou pregando. Está vendo? Se eu falar esta palavra, não é minha, é dele. Quando o irmão Brana falou a palavra dos selos, que não era de Deus, era de Brana, ele errou. Ele pregou os selos e mostrou a forma errada dos selos. No parágrafo 125 do primeiro selo, ele fala sobre isso. Ele mostrou errado. Ele pensou que era o Espírito Santo, aquele cavaleiro no cavalo branco de Apocalipse 6. Deus veio e falou para ele, não, isso daí é o anticristo. Então, não é a minha palavra, é a dele. A minha é diferente. É o que eu quero aplicar. A minha é aquilo que o irmão Brana disse no primeiro selo 125, o que ele diz dos selos, mas a dele é a revelação. Aí é diferente. Mas esta é a dele. Está vendo? Note, não quero entrar nisso agora. Aceita isto, esta é a revelação. E se você não crê, o diabo está procurando fazer você não crer em mim. A mesma coisa hoje, o diabo está tentando fazer o povo não crer em quem está pregando. Tem alguém mais que prega essa mensagem veementemente, como tem saído de nosso ministério? É difícil, não. Você não encontra. Então o diabo faz de tudo, trabalha nos pregadores para fazer eles falarem para o povo, não creia nessas coisas. Não tome isto. Mas vocês têm que saber que é o diabo fazendo isso e até mesmo lhes prometendo alguma coisa. É melhor vocês não ouvirem isso daí. Porque nós temos muita coisa boa de Deus para vocês. E é um engano que eles fazem, é o diabo enganando para a pessoa não ouvir a verdade. Mas de toda forma, você diz, olha, eu não posso ir para o céu sem escutar uma vez esse CD.
Eu não posso morrer, diga, sem escutar pelo menos uma vez uma mensagem dessa. Que eu te garanto, um só que você escutar vai mudar a sua vida. Um só você vai mudar de direção. É por isso que eles tentam infiltrar e dizer, não escuta, não ouça isso, porque há poder nisto, há poder na revelação, não no que eu prego, é na palavra que Brana pregou, e eu estou repetindo aquilo, como a Bíblia diz, profetizando outra vez, da mesma maneira que o irmão Brana profetizou. Amém, Deus te abençoe. Como diz explicação, e de nada tenho falta, mas és pobre, cega e nu, e ainda te exaltas, te aconselho que de mim vem e compre ouro provado, e também vestidos brancos que no sangue foi lavado. Laodiceia, Laodiceia, ele já saiu do trono, então unjas os teus olhos e despertes do teu sono. Eu a todos quantos amo, repreendo e castigo, eis que estou à porta e bato, quero eu cear contigo. Laodiceia, tu és morno, não és quente nem és frio, ele já saiu do trono. Laodiceia, tu não viu, tuas vestes estão feias, vou tirar teu castiçal, tua taça já está cheia, beberás teu próprio mal. Laodiceia, Laodiceia, ele já saiu do trono, então unjas os teus olhos e despertes do teu sono. Eu a todos quantos amo, repreendo e castigo, eis que estou à porta e bato, quero eu cear contigo. E aquele que vencer se assentará comigo, eis que estou à porta e bato, pensa nisso, meu amigo, te fará uma coluna, isto é, no templo seu, e quem tem ouvidos ouça o Espírito de Deus. Laodiceia, Laodiceia, ele já saiu do trono, então unjas os teus olhos e despertes do teu sono. Eu a todos quantos amo, repreendo e castigo, eis que estou à porta e bato, quero eu cear contigo.